Oi, Fábio, tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui com alguns participantes já. Vou pedir para vocês um pouquinho de mais uns 9 minutinhos, 10 minutinhos para a gente ver quem mais consegue participar do webinar, tá bom? Esperem mais uns minutinhos que a gente já inicia o workshop, as conversas aqui. Obrigado.
Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar aqui esse workshop, né, essa conversa, esse bate-papo aqui, que juntamos aqui profissionais da área, bem, para mostrar para vocês o que a gente consegue fazer nessa abordagem aqui. Vou falar um pouquinho da IB Cybersecurity, para quem não nos conhece ainda. Somos uma empresa que tem soluções e serviços de segurança da informação, focados aí em tecnologia israelenses que a gente traz, uma equipe altamente treinada. Focamos em produtos inovadores, como é o caso do Pentera, que vai ser bem explorado aqui durante essa próxima hora junto com vocês. Falando um pouquinho da gente, a gente está presente no Brasil, em Portugal, já temos escritório no Chile, operações no México também. E temos algumas outras tecnologias no nosso portfólio, que quem vier se interessar por qualquer uma outra tecnologia também, entre em contato conosco. Falando um pouquinho aqui, agora um pouquinho da provocação inicial que eu vou fazer aqui para esse workshop, para esse bate-papo, foi retirada de uma pesquisa que a própria Pentera publicou ontem, e envolveu 450 CISOs, CIOs e líderes em segurança espalhados aí pelo mundo inteiro, né? Então, a partir dessa pesquisa, constatou-se alguns números bem interessantes. 51% das empresas relataram que sofreram algum tipo de ataque nos últimos 24 meses. 53% delas relataram que os orçamentos delas também diminuíram para o ano de 2024, focados em segurança da informação. 50% dos CISOs também relataram que compartilham seus próprios resultados com o resto do board, né, com o C-Level. Então, a segurança da informação é foco para quase todas as empresas que apontaram, que responderam a essas perguntas. Dado interessante, uma média de 164 mil dólares gastos por ano em pentestes manuais, uma média entre todas essas empresas. 73% das empresas mudaram seu ambiente a cada trimestre. E, no entanto, só 40% delas fazem pentestes com a mesma frequência. Então, ou seja, o seu ambiente muda, o ambiente deles muda muito mais rápido do que eles conseguem testar. E, por último, aí, essa questão da priorização é essencial para 60% das empresas. Quase todas relatam que mais de 500 eventos de segurança a serem remediados todo dia, quase 500 novos eventos a serem remediados todos os dias. Então, a gente vai aqui, nessa próxima hora, explicar como fazemos isso em conjunto com a Pentera, e eu vou passar aqui a palavra ao Fábio Bicudo, que é um engenheiro de vendas da Pentera, responsável por Brasil. Obrigado. Pessoal, primeiro eu quero me apresentar, Fábio Bicudo, eu sou o SE responsável por Brasil, Chile e Argentina. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, um minuto. Hoje, a convite da IB, a gente veio falar um pouquinho de como as soluções da Pentera podem atuar, né, em conjunto, na verdade, né, do pentest manual. Em nenhum momento o objetivo da Pentera é substituir o pentest manual. A gente vai ver um pouco aqui na apresentação até onde a gente tem um determinado alcance e onde entra o trabalho realmente do pentester, mas como a Pentera consegue ajudar com a automação as empresas a suprirem essa necessidade que a gente está vendo, né, de testes contínuos, testes constantes. O ambiente está mudando constantemente e a solução também deve acompanhar esse tipo de mudança. Só confirma para mim, Leandro, a tela chegou para vocês, tá ok? Perfeito, obrigado. Bom, então vamos lá. Primeiro, contando um pouquinho para vocês da história da Pentera. A Pentera é uma empresa até relativamente jovem, né? Uma empresa de 2000, que foi fundada em 2015, mas que, devido aí às tecnologias que implementa, devido aí a inovação tecnológica que traz, ela tem fundos de investimento bastante grandes que suportam a empresa. Isso representa algo bastante importante. A Pentera não vai deixar de existir,
né? É uma empresa que tem um lastro financeiro bastante grande para suportar os seus clientes, atende basicamente todas as verticais, todo mundo que acaba fazendo algum tipo de teste de validação pode utilizar soluções da Pantera para facilitar a vida no sentido, né, de poder realmente validar os seus controles de segurança de forma automatizada. A Pantera também está presente hoje, na verdade, em 50 países e tem muito mais de 1.000 clientes dentro da base, clientes importantes, inclusive, dentro do Brasil, já com o setor de aviação, com o setor financeiro, com o governo, enfim, muitos clientes de diversas áreas diferentes utilizando as soluções da Pantera. Falando um pouquinho de soluções, né? O que a Pantera faz efetivamente? Quais são as soluções que estão dentro hoje do portfólio? Hoje a Pantera ela tem soluções para fazer validação automática de segurança, utilizando a automação de tudo que pode ser automatizado quando você pensa em teste de penetração, em pentest. E a gente tem hoje três soluções diferentes dentro do nosso portfólio para atender basicamente todos os perímetros que você precisa testar. A gente tem uma solução chamada Pantera Core, que é a solução responsável pela automação dos testes no perímetro interno. Então, pensando nas vulnerabilidades que você pode ter dentro do seu perímetro interno, o Pantera Core consegue testar essas vulnerabilidades, consegue, de forma inteligente, mostrar quais são as vulnerabilidades que são realmente críticas para o negócio, realmente críticas para a organização a partir de uma cadeia de exploração. A gente já vai dar uma olhadinha um pouco mais em detalhe. Depois temos o Pantera Cloud, que faz essa mesma automação, mas olhando para um ambiente de nuvem, e hoje, né, suportando as nuvens de AWS e Azure, e a ideia aqui é que a gente possa verificar qualquer tipo de falha que exista ou nas configurações, ou realmente nos sistemas operacionais que estão rodando, por exemplo, em máquinas ou em serviços que estão rodando nessas nuvens, e posso mostrar para vocês também uma cadeia de exploração, inclusive no sentido de poder fazer movimentação lateral entre ambientes de nuvem e ambientes on-premise. E, obviamente, a gente tem que olhar também o ponto de vista do atacante que está externo. Ele está olhando ali a organização e está buscando uma forma, né, de encontrar uma vulnerabilidade, encontrar algum ponto de exploração. Hoje a gente faz a automação desses testes com a solução chamada Pantera Surface. O Surface tem esse papel de olhar para o perímetro externo, identificar quais são os pontos de falha, e explorar esses pontos de falha para verificar se realmente as vulnerabilidades podem ser exploradas e podem trazer algum tipo de risco real para a organização. Pontos importantes aqui das ferramentas: as três soluções foram desenhadas para trabalhar de maneira 100% autônoma. Isso é um ponto importante, é um dado importante, porque significa que, do ponto de vista de gestão, eu não tenho a necessidade de ficar o tempo todo interagindo com a ferramenta no sentido de pedir para executar um determinado teste ou apontando qual é o destino que vai ser atacado. Essa autonomia da ferramenta me permite, na verdade, encontrar falhas e explorar uma cadeia de execução de acordo com as falhas que eu estou encontrando. Exatamente, na verdade, como acontece no mundo real, como acontece num pentester humano. Ou seja, eu vou buscando falhas e vou ganhando terreno e vou buscando outras falhas e vou escalando o meu nível de acesso dentro do perímetro interno, dentro de uma nuvem ou dentro do perímetro externo. Outro ponto importante aqui: todas as ferramentas foram desenhadas para trabalhar de maneira segura. Esse é um ponto importante porque muitas vezes a organização tem aquele receio de rodar um teste automatizado e indisponibilizar algum tipo de serviço ou criar algum tipo de situação de indisponibilidade de máquinas, por exemplo. Com a Pantera isso não funciona, com a Pantera isso não existe. Eu não posso, de forma alguma, executar qualquer tipo de teste que coloque em risco a disponibilidade ou a integridade da organização que está sendo testada. E a Pantera desenvolve os próprios exploits. De forma alguma, a Pantera vai utilizar algum exploit, por exemplo, que vá ser usado no GitHub. Não existe esse tipo de situação dentro da Pantera. Os testes têm que ser seguros para garantir a disponibilidade e integridade da organização que está sendo testada. E o último ponto, não menos importante, é uma solução totalmente agentless. Eu não tenho nenhum tipo de agente instalado nas máquinas que vão ser testadas. Isso é um ponto importante, principalmente do ponto de gestão, do ponto de vista de gestão, né? Eu tenho imaginem uma situação onde eu tenho 2.000, 3.000, 5.000 estações que eu preciso testar e eu preciso instalar um agente em cada uma delas. Isso acaba não fazendo muito sentido e também deixa de ser um ataque real. Eu não posso simplesmente instalar um agente, a gente até brinca, né? Nenhum atacante, nenhum hacker vai dizer para você: olha, eu preciso instalar um agente na sua máquina para testar se existe uma determinada vulnerabilidade. A gente faz o teste real.
eu vou buscar se existe uma vulnerabilidade que eu possa explorar, e a partir dessa exploração eu seguir com uma cadeia de evolução ali nos meus ataques. Esses são 3 pontos importantes. Outras coisas que compõem a solução aqui, a Pentera tem um serviço de inteligência que busca por credenciais expostas. Essas credenciais são utilizadas para verificar a resiliência de Active Directory, por exemplo. Eu posso buscar posso reutilizar essas credenciais para tentar, por exemplo, verificar se eu posso me autenticar no domínio interno, pensando num ambiente de Active Directory, ou eu posso usar essas credenciais também para fazer o mesmo teste na superfície externa, verificar se essas credenciais podem ser utilizadas para fazer o logon num serviço que está exposto, ou, por exemplo, para autenticar em sites que estão pedindo algum tipo de autenticação, tem um formulário de autenticação. Consigo reportar essas credenciais e vocês conseguem depois, né, tomar uma atitude de fazer toda a parte de limpeza disso, a sanitização dessas credenciais, desabilitar, às vezes é uma credencial que o usuário já nem existe mais, ou, por exemplo, mudar a senha, enfim, né, é uma informação bastante importante, olhando ali para os pontos de vista interno e externo. E ainda olhando aqui para o ponto interno, também existe a possibilidade da gente fazer testes de emulação de ransomware. É normalmente uma preocupação bastante grande aí nas organizações, e a Pentera consegue fazer esse teste de emulação de ransomware de forma segura, sem colocar em risco a organização. Eu consigo, por exemplo, identificar pontos de falha nas máquinas, conseguir executar um determinado tipo de payload, uma campanha específica de ransomware, de forma que eu identifique arquivos que podem ser criptografados, mas eu trabalho sobre a cópia dos arquivos sem colocar em risco a máquina, os arquivos, né, de produção da máquina. Isso é totalmente transparente, inclusive para os usuários que estão operando ali no momento em que o teste está sendo efetuado. Algo totalmente inofensivo, mas que pode mostrar ali qual é o nível de resiliência do Active Direct, do antivírus e do EDR que vocês podem ter no ambiente. Olhando um pouquinho para as soluções, né, nos detalhes aqui, basicamente, então, a gente tem o Pentera Core. Olhando para o perímetro interno, o que a gente está vendo aqui na tela é um mapa de ataque, um mapa bastante simples. Normalmente, esses mapas de ataque eles podem ser bastante extensos de acordo com o nível de profundidade que o Pentera vai ganhando no ataque, mas algo bastante simples aqui a gente pode ver, por exemplo, o Pentera explorando uma determinada vulnerabilidade, capturando a credencial de um usuário, quebrando a senha, validando isso num domain controller, até chegar realmente à validação dessa credencial e entender qual é o nível de privilégio que essa credencial tem no ambiente do cliente. Esse é só um dos tipos de exploração que podem ser feitos. Uma mensagem importante é que esse mapa de ataque ele é algo totalmente dinâmico, adaptado às vulnerabilidades que estão presentes dentro do ambiente. De forma alguma, eu como operador, eu tenho que dizer qual vai ser o passo seguinte que o Pentera vai executar, ou então ter que fazer uma manutenção de playbooks estáticos. Isso não acontece dentro da solução. Outro ponto importante aqui é a relação de vulnerabilidades que a gente encontra. Essas vulnerabilidades, vocês podem ver que elas estão ordenadas ali pelo que a gente chama de prioridade de remediação, ou seja, eu consigo identificar qual é o nível de risco real dessa vulnerabilidade para o ambiente que está sendo testado, e não simplesmente ordenar as vulnerabilidades ali por um CVSS ou por qualquer outro score estático que exista. Aqui, na verdade, esse score ele sempre vai ser dinâmico, então, de acordo com cada ambiente que eu vá analisar, eu posso ter uma prioridade diferente ali de remediação para as vulnerabilidades que eu encontre. Ou seja, eu consigo medir o impacto real dessa vulnerabilidade para o ambiente que está sendo testado, e o pessoal de Blue Team agora sabe exatamente em que ordem eles têm que trabalhar para poder garantir a segurança do ambiente de forma muito mais eficiente, muito mais rápida. Outro ponto importante aqui, geração de relatórios. Todos os testes que a gente faz geram relatórios, né? Relatórios ou detalhados ou relatórios executivos, que também tem informações importantes. E uma das informações importantes é justamente um histórico, por exemplo, inclusive das execuções, para que eu possa mostrar se o meu ambiente está mais ou menos seguro ao longo do tempo. É uma das vantagens de conseguir, por exemplo, né, utilizar uma ferramenta de automação onde eu consigo executar testes de forma padronizada. Essa padronização me permite fazer essa comparação de resultados de maneira bastante simples, e é uma informação bastante importante para quem vai depois interpretar se os investimentos que estão sendo feitos em segurança estão sendo efetivos ou não. Outro ponto importante aqui, olhar para a nuvem, né? Como eu tinha comentado, o Pentera Cloud foi desenhado focando em ambientes de nuvem. E aqui, nuvens AWS e Azure nesse momento, mas olhando principalmente para tudo que é identidade, dados, workloads e a correlação entre esses elementos. Eu posso encontrar falhas em identidade, posso encontrar, de repente,
dados armazenados que possam me levar a uma vulnerabilidade específica ali do entorno de nuvem, ou eu posso ter vulnerabilidades sistêmicas também nos SOs que estão rodando ali nas máquinas virtuais, ou inclusive no que é serverless também, dentro do ambiente de cloud. Ponto de vista bastante importante. Se a gente olhar para um ataque map, a gente vai ver que tem algo bastante semelhante aqui ao ambiente de core, né, o ambiente da rede interna, com o detalhe que aqui eu estou focado especificamente em vulnerabilidades de ambiente de cloud. O pentest de ambiente de cloud, ele tem suas particularidades, ele é diferente ali do ambiente, né, de rede interna, enfim, onde eu tenho toda uma questão de endereçamento. Na nuvem isso acaba sendo um pouco irrelevante, mas eu tenho outros testes bastante importantes que eu preciso fazer em ambiente de cloud, e hoje o Pentera consegue automatizar esses testes de maneira bastante simples. E depois olhar para o perímetro externo, que é o que eu tinha comentado, né? Não posso simplesmente olhar só interno. O cloud, eu tenho que também ter o ponto de vista do atacante que está externo e não tem absolutamente nenhuma informação. E aqui a gente tem alguns mecanismos que funcionam exatamente da mesma forma, né? Eu vou buscar por vulnerabilidades, vou tentar explorar essas vulnerabilidades, mas eu tenho aqui algo importante que são os pontos de atração, ou seja, o que chama a atenção de um atacante do ponto de vista externo. E essa informação ela é bastante importante, a Pentera foca bastante nessa informação para que você consiga reduzir o seu nível de exposição ao mínimo possível e evitar que você tenha, na verdade, vulnerabilidades sendo encontradas e exploradas. Eu até comento sempre, né, quando eu estou fazendo alguma apresentação, é muito comum a organização investir muito mais em proteção externa do que proteção interna. Então, a probabilidade de você encontrar vulnerabilidades críticas externas, né, e você ter um número muito alto de vulnerabilidades externas, essa probabilidade é muito baixa. Mas quando a gente fala de nível de exposição, entender o que é a superfície, o que chama a atenção de um atacante, essa visibilidade normalmente é algo que as organizações não têm, ou se tem, acaba não sendo uma visibilidade total. A ideia do Surface, como o próprio nome diz, né, o nome da ferramenta Pentera Surface, é mostrar o que é a superfície de ataque, para que você consiga reduzir essa superfície ao mínimo possível, evitando aí exposições no momento em que surge, por exemplo, uma vulnerabilidade, um zero day qualquer. E aqui, da mesma forma, a gente também, que eu tinha comentado, a gente consegue fazer o teste de emulação de ransomware também de forma segura, né? Todos os passos da emulação do ransomware acabam sendo documentados dentro da ferramenta, né, dentro do Pentera Core, e eu tenho aqui, né, todos os achievements, os troféus, que na verdade são as etapas de execução correlacionados com vulnerabilidades que eu tenho dentro do ambiente. Obviamente, essa cadeia de execução aqui ela é muito maior no sentido anterior, onde eu tenho que buscar por vulnerabilidades, explorar, encontrar arquivos, mas enfim, ele vem, faz a criptografia, consegue criar configurações, consegue fazer todo um teste de emulação de ransomware sem impactar no ambiente final e me mostrar se o antivírus EDR teve a resiliência de conseguir controlar esse tipo de atividade, em que momento, na verdade, até que momento, né, até que passo da execução da campanha de ransomware a gente conseguiu fazer o teste. Fábio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, tudo bom? À vontade. Esse mapa aqui de ataque, ele é uma evidência de que você conseguiu chegar nesses objetivos, nesses ativos aqui. Né? Correto. Ele já evidencia, né? Ele emulou apagar um determinado dado, acessar algum ativo, etc. Isso já ajuda o pentester, que vai depois analisar os relatórios, para evidenciar o que foi feito até aquele momento pelo Pentera, certo? Correto, exato. Pode acontecer, por exemplo, e, né, como já aconteceu no passado com a gente, de fazer um teste de emulação de ransomware e o antivírus entrar em ação e, não, legal, a gente conseguiu detectar aqui e parou a atividade. Só que parou a atividade depois que eu já tinha feito a parte de criptografia de arquivos. Então, já estava estrago feito, já tinha feito estava estrago feito, exato. Sim. Agora, pensando no pentest manual, essa é uma ferramenta que também vai dar um input para que ele entenda, ok, exatamente. Então a gente conseguiu executar um determinado payload, uma campanha de emulação de ransomware conseguiu executar até determinado passo, ou, por exemplo, aqui foi executada por completo, e ele consegue usar essas informações para alimentar depois os ataques que ele vai fazer e as evidências também para alimentar os relatórios que ele vai entregar depois para a organização que contratou o trabalho dele. Certo. Logicamente, o Pentera não vai ser agressivo ao ponto de executar, né, a atividade em si, né, de apagar os dados, etc. Ele só emula. Né? Talvez até por isso que a detecção seja mais fácil, né?
Mas isso Exato, mostra correto. onde você foi. Perfeito. Obrigado. Por nada. E depois, a questão de credenciais expostas, como eu tinha comentado, elas também podem ser testadas tanto em ambiente interno quanto externo. Dentro do nosso relatório, a gente vai mostrar, né, quais são as credenciais que a gente encontrou, se eu pude validar essas credenciais, ou seja, se eu pude usar essas credenciais para alguma atividade, e quais são as credenciais, claro. Depois, se eu pude validar username, se eu pude validar hash, se eu pude validar passwords em clear text, ou seja, eu tenho todas essas informações dentro da base, e algo interessante, a gente pode, inclusive, testar credenciais por proximidade, aliás, por semelhança, né? Não por exatidão. Por exemplo, acontece da gente, muitas vezes, pegar uma credencial que vazou, usuário X, senha, vou dar um exemplo bobo, mas acontece e é real. Mudar 123. E várias vezes a gente consegue ver que lá dentro da base, quando eu faço ataque, eu tenho mudar 123 arroba, mudar 123 cerquilha, mudar 123 4. Poxa, se eu já tenho uma determinada credencial que vazou, eu tenho que ter um trabalho de fazer uma sanitização dessa credencial de uma maneira muito mais efetiva. Esse tipo de informação é importante, serve também para alimentar uma base de teste manual, caso eu queira fazer, embora no próprio Pantera eu já tenha um cenário para fazer esse tipo de validação em ambientes de domain controller e verificar se as credenciais expostas ainda podem ser utilizadas ou então, né, podem ser um dado inicial para se criar um novo ataque. Isso é legal. Só fazendo um adendo que você comentou, nós tivemos um caso de um cliente nosso que ele instalou um honeypot exatamente para analisar quem estava tentando entrar no sistema dele. Só que o honeypot dele gravava a credencial e também quem errava a senha, eventualmente, o usuário normal. Entendeu? E aí você criava uma vulnerabilidade ou uma oportunidade, né, para o invasor ver, poxa, aqui tem um honeypot que está guardando as informações. Isso aqui seria indicado pelo Pentera, né? Porque ele vai mostrar onde está guardando. Perfeito, excelente. Correto. Vamos lá. Um ponto importante aqui do Pantera também, que a Pantera se propõe a resolver, a questão da validação contínua do ambiente. Por quê? A ideia é que você não execute a ferramenta uma única vez. E isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente quando a gente estiver falando, né, de como funciona, né, o Pantera versus um teste manual. A ideia da Pantera é que você continuamente tem que testar a sua superfície de ataque, tem que entender qual é o seu nível de exposição e verificar, na verdade, quais são as vulnerabilidades mais críticas para o seu ambiente. Mas isso não pode ser feito uma única vez, isso tem que ser feito de forma contínua. E para fazer isso de forma contínua, isso tem um custo. Se eu for pensar nisso numa forma manual, principalmente em ambientes grandes, o custo pode ser bastante alto. Se eu olhar aqui como o Pantera funciona, a ideia é que a gente consiga fazer todos esses testes, seguindo todos os passos que a gente está vendo aqui nesse gráfico, né? Reconhecimento, vulnerability scan, sniffing de credenciais, depois quebrar credenciais, ataques de relay, ou seja, todo esse ciclo de teste que normalmente acontece num pentest manual, mas fazer isso de forma automática em larga escala. E é isso que o Pantera consegue entregar para vocês, tanto num ambiente de rede interna, quanto num ambiente de cloud, quanto num ambiente externo. A ideia é que eu consiga repetir esse ciclo inúmeras vezes, de forma a que eu tenha cada vez menos coisas para corrigir dentro do meu ambiente e que eu consiga detectar de forma mais rápida e mais eficiente as falhas que a gente tem. Pontos importantes aqui, que eu vou só repetir: solução totalmente sem agentes, então facilita bastante a implementação da solução. Eu basicamente vou conectar a máquina na minha rede, né, conectar o servidor na minha rede e deixar o Pantera fazer o trabalho dele, de fazer toda essa automação do teste, passando por todas as etapas possíveis ali. Os ataques são ataques reais, isso também é algo importante, eu não estou simplesmente fazendo uma simulação de teste, embora sejam exploits seguros desenvolvidos pela própria Pantera, os ataques são reais, no sentido até de que o próprio antivírus, EDR, ferramentas de segurança vão detectar isso e vão gerar alertas. E essa é a ideia principal da Pantera, é de você testar a resiliência das suas ferramentas de segurança. O fato de você detectar o ataque, gerar um alerta ou bloquear um ataque, é o que se espera da ferramenta. Pantera foi feito para isso, para fazer com que a sua ferramenta de segurança seja testada, com que seus processos sejam testados. Ponto importante é que a ferramenta é segura. Então, em nenhum momento eu vou colocar em risco a operação. Como eu tinha comentado,
não tenho ataques de negação de serviço, não tenho exploits, por exemplo, que possam travar um serviço, dar uma tela azul no Windows, não existe isso dentro da ferramenta. Sempre está controlado, eu tenho sempre o controle do que eu estou implementando na ferramenta, justamente pela questão dessa recorrência e da escala com que a gente vai trabalhar, e para evitar, por exemplo, que durante um teste autônomo, né, eu possa causar uma disponibilidade geral no ambiente. Ponto importante também, a questão da autonomia. A Pentera não trabalha com playbooks, então em nenhum momento, na verdade, você vai ter que definir qual é o playbook que você vai executar, ou fazer manutenção de playbook, ou se preocupar em criar um novo caso de uso. Isso para a gente acaba não importando. Se eu tiver uma vulnerabilidade para explorar, eu vou efetivamente explorar. Se eu conseguir explorar e chegar num passo seguinte, o Pentera segue com a cadeia de execução, como qualquer teste real acontece. Então, aqui eu não tenho essa preocupação de playbooks. E um ponto importante aqui, a questão da cobertura do ataque. Muito comum, né, se a gente for falar de teste manual, obviamente, existe uma limitação. Se eu tiver um parque de 2.000, 5.000, 10.000 máquinas, é praticamente impossível testar todas as máquinas de forma manual. Uma ferramenta de automação, ela consegue simplesmente olhar todas as máquinas de forma mais completa, sem a necessidade ali de ter que, de repente, parar para dormir, parar para comer. Essa é uma das vantagens de ferramenta automatizada. E testes que são normalmente mais braçais, eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida, muito mais eficiente, economizo o tempo, inclusive, do próprio pentester, com atividades onde não necessita, por exemplo, criatividade, né? Não tem a necessidade ali do talento humano. Aqui eu consigo automatizar tudo que é bruto, tudo que eu já tenho técnicas específicas dentro da ferramenta, o pentester consegue dedicar ali a criatividade dele, o trabalho dele, simplesmente para completar o trabalho da ferramenta, caso necessário. Só um minutinho, até nesse caminho, claro. É interessante comentar a escassez de mão de obra, né, do mercado hoje em dia. Hoje é difícil até as maiores empresas terem um time vasto aí de pentesters, né? E quando a gente fala do escopo de testes de uma empresa de médio para grande porte, a gente está falando em escopos intermináveis, né? Tenho amigos na área que são pentesters em grandes bancos, que relatam que se eles iniciarem a lista de testes que eles têm para fazer durante o ano hoje, eles terminam no dia 16 de abril de 2025, né? Então, é um ano inteiro só amarrado a uma lista de testes ali. Nesse meu tempo também vendendo pentests e vendendo serviços no mercado aí, a gente se depara com algumas coisas que no ano passado, ano retrasado, por exemplo, eram demandas absurdas. Eu quero que teste todas as minhas aplicações, todos os meus ambientes, uma vez por semana. Até o Pentera aparecer no mercado com mais força, isso era motivo de chacota, né? Como é que você vai responder? Como é que você vai realizar isso? Como você vai colocar isso em prática sem automatizar, né? E eu quero aproveitar também essa minha quebradinha aqui e deixar aberto também o íconezinho de perguntas e respostas aqui. Vocês podem clicar, enviar as perguntas e a gente vai passar as perguntas aqui e tentar responder da melhor forma, usando a expertise aqui de nós que estamos envolvidos, né? Chegou mais uma pergunta aqui, Fábio, que eu acho que é bem referente àquela questão do mapa de ataque que você mostrou, que o uso do mapa de ataque potencialmente irá mudar a maneira que eu priorizo as remediações. Eu posso rodar a Pentera em conjunto com a minha ferramenta de gestão de vulnerabilidade? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta interessante e normalmente também a gente ouve, né? Então eu posso comprar o Pentera e posso aposentar a minha ferramenta de gestão de vulnerabilidades? Resposta, pessoal, é não. Tá? Inclusive, esse é o meu próximo slide aqui. A ferramenta de gestão de vulnerabilidades ela tem um papel diferente do Pentera. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar, fazer só um comparativo com um scan de vulnerabilidades. Gestão de vulnerabilidades vai um pouco além disso. Mas, se você pensar só num scan de vulnerabilidades, é algo que pode ser
contínuo, você pode rodar de forma contínua, e ele vai abranger ali toda a rede, todas as máquinas que você quer olhar. Então, se eu pensar em gestão de vulnerabilidades, eu também tenho uma visão, né, completa do meu ambiente, porque é algo que pode ser automático, pode ser contínuo, e posso apontar para todas as máquinas. Agora, a falha, na verdade, do scan de vulnerabilidades, ou a limitação dele, é que ele vai olhar para vulnerabilidades estáticas. Ele não vai olhar para nada dinâmico, ou seja, ele não vai ter uma cadeia de exploração de falar, poxa, legal, identifiquei uma vulnerabilidade aqui, ou de repente consegui capturar uma credencial de um usuário, como a gente viu no Attack Map, e eu consigo usar essa credencial para criar novos caminhos de exploração, algo que não é uma vulnerabilidade estática. E aí, com isso, eu tenho algumas limitações. Primeiro, de falso positivo e depois de falso negativo. Então, é algo que, dentro da solução só de Vulnerability Scanner, não acaba suprindo essa questão de zero falso positivo, zero falso negativo. Mas ainda é uma solução que, sim, precisa existir no ambiente. A Pentera não vai substituir essa solução. Por quê? Se a gente olhar aqui, dentro do gráfico aqui, né, de vulnerabilidades que são exploradas a cada ano, eu tenho na linha verde um total de vulnerabilidades não exploradas. Por quê? Eu tenho milhares de vulnerabilidades que são descobertas todo ano. Só que desse total de vulnerabilidades descobertas, é só uma pequena porção delas aqui que tem realmente um exploit desenvolvido e que está sendo efetivamente explorada. A Pentera, ela está focada aqui, nesse número de vulnerabilidades que realmente podem ser exploradas. Então significa que eu não tenho que endereçar essas outras vulnerabilidades? Não. Muito pelo contrário, você tem que endereçar tudo. Mas você tem que endereçar primeiro o que realmente é crítico para o seu ambiente. A Pentera ajuda vocês nesse sentido aqui. Eu vou mostrar o que realmente é explorado, o que realmente pode ser explorado dentro do meu ambiente, ao invés de eu gerar para você, né, como a gente está vendo o cara aqui na imagem, um relatório de 50 mil páginas com um monte de vulnerabilidades que normalmente o pessoal de Blue Team não sabe nem por onde começar o trabalho. Então aqui eu consigo mostrar para você o que é crítico para o ambiente, como você começa a fazer as correções, mas a gestão de vulnerabilidades é uma tarefa importantíssima para endereçar as outras possíveis vulnerabilidades que ainda estão presentes no ambiente, falta de patch nas máquinas, que é uma das coisas que o Pentera não vai fazer. Então, isso é bastante importante. Eu acho que isso responde, Lê? Sim, até acrescentando um pouquinho mais no que você falou, Fábio, eu acho que o mais interessante é quando você cruza o resultado das duas ferramentas, né? Onde você consegue ali fazer a priorização da priorização. Então, você vai tomar conta realmente do que pode ser explorado, do que pode virar um ataque, do que pode realmente ameaçar a continuidade de negócio, né? E você também, que nem você disse perfeitamente, não pode esquecer o que ficou na lista, mas Exato. Não foi explorado e não foi achado não foi encontrado pelo Pentera nas suas incursões ali, até porque às vezes não é algo que está diretamente ligado a um risco real para a instituição. Então, sempre é importante dizer que o Pentera acaba dando essa visão de risco real, né? Correto. E o fato de você não ter, por exemplo, né, a vulnerabilidade que existe não tem um exploit, mas pode não ter um exploit hoje, amanhã ela pode ter. Então, quanto mais rápido você agir, corrigir essa vulnerabilidade, também é importante. Obviamente, focar no que é explorável primeiro, mas não deixar de resolver o resto, porque pode aparecer um exploit para essa vulnerabilidade amanhã, e se você simplesmente, né, abandonou ali sua solução de GV, você acabou ficando com um buraco ali sem tampar. Então, é importante, sim, não substitui, as soluções, elas convivem, tá? Então, é importante até mencionar também, Fábio, que é uma ferramenta que ela vai ser usada pelo Red Team como apoio, né? Que foi um dos casos que a gente mostrou agora, entrando nessa parte de gestão de vulnerabilidades e vulnerabilidades, aí a gente já tem uma intersecção aí com o Blue Team e com o Purple Team das empresas, né? Perfeito. Perfeito. Dá para dividir o custo, entendeu, galera? Não dá para não precisa ficar só num centro de custo do Red Team, dá para dividir com o resto do pessoal aí. Só fazendo um adendo aqui, né? Aquilo que você comentou, Fábio, o talento do pentester entra exatamente nele transformar uma vulnerabilidade não explorada em explorável, né? Então, isso aí que entra. Então, quando você usa uma ferramenta de pentest automatizada,
que você já consegue identificar rapidamente quais são os exploráveis e trabalhar em cima disso. Vai ficar ali o trabalho para o pentester manual, né, especialista, né, o seu talento, buscar explorar as que não foram ainda mitigadas, né, eventualmente pela gestão de vulnerabilidade, ou seja, você consegue focar naquilo que é a exceção que não foi tratado ainda, que é bem interessante para quem faz Exatamente. Exato. E aí, a gente entra exatamente no assunto seguinte, que é olhar, né, o que acontece com o Pentera versus, né, o pentest humano. Vamos lá. Primeiro, pessoal, como eu tinha comentado, a Pentera não é inimiga do pentester. A ideia, na verdade, é que a gente possa ajudar o pentester, principalmente quando a gente pensa em larga escala. Por quê? O pentest humano, né, ele é algo extremamente importante, primeiro porque leva o talento do pentester, enfim, a criatividade do pentester, coisa que hoje nenhuma máquina consegue suprir, nenhuma máquina consegue substituir. E se a gente olhar aqui, o pentest humano ele é algo que realmente tem zero falso positivo, zero falso negativo, tudo é testado ali, né? Os resultados são reais que estão sendo apresentados, porém, ele tem a limitação do tamanho do teste, o escopo, ou seja, se a gente falar de um ambiente, né, de novo ali, de 1.000, 2.000, 3.000 máquinas, não vai acontecer de forma manual, a gente sabe que isso não tem como ser feito de forma manual. E a outra questão é a periodicidade com que as organizações normalmente realizam pentest. E a gente vê que, assim, a vasta maioria das organizações faz um pentest anual. No máximo, um pentest a cada 6 meses. E isso acaba mostrando só o que é uma foto do ambiente ali naquele momento, né? Eu consigo pegar, primeiro, uma porção pequena e uma foto do que é o ambiente no momento. Só que o que acontece é que esse ambiente ele vai mudando ao longo do tempo. Então, se a gente olhar aqui o gráfico, o primeiro gráfico de cima, né, ele tem aqui o que seria a realidade da organização com um pentest anual, por exemplo. Então, eu tenho aqui um nível determinado de risco, executo um pentest, a empresa faz todo um trabalho e vem aqui para um nível aceitável de risco. Só que durante todo o ano acontece um monte de coisa. Tenho novas vulnerabilidades, eu tenho novos sistemas, tenho novos usuários, novas aplicações, dispositivos novos na rede, enfim. Eu não tenho a visibilidade, se eu não testar, eu não tenho a visibilidade do risco real que eu tenho ali dentro do meu ambiente. E aqui, né, se eu faço só um scan de vulnerabilidades, talvez eu não consiga detectar exatamente uma falha dinâmica, por exemplo. Né? Ou então posso só apontar, de novo, uma lista enorme de vulnerabilidades e eu não sei exatamente por onde começar, porque elas não foram efetivamente testadas para me mostrar qual o nível de risco real dessas vulnerabilidades. Quando eu faço isso de forma recorrente, embora pareça que, num primeiro momento, poxa, isso vai me gerar muito mais trabalho para o pessoal de Blue Team, a ideia é o contrário. Se eu estou num nível de risco aqui, executo um pentest, né, automatizado, e eu executo, repito esse pentest aqui a cada alteração que eu tenho dentro do ambiente, ou de forma periódica, a ideia é que eu me mantenho muito mais tempo aqui dentro do nível de risco aceitável e tenho menos vulnerabilidades, menos problemas para corrigir ao longo do tempo. Ou seja, é muito mais fácil de eu manter o meu ambiente seguro quando eu estou testando ele de maneira recorrente. E, de novo, é muito mais abrangente, muito mais efetivo em relação à quantidade dos testes que eu posso fazer e tamanho desses testes, do que fazer o teste manual. O teste manual ele ainda é preciso, só que eu não posso confiar só num teste, por exemplo, uma vez ao ano, ou um teste uma vez a cada 6 meses. E o Blue Team também fica com uma carga de trabalho mais distribuída, né, ao longo do tempo, né, não fica uma vez por ano, tem que virar algumas noites para corrigir as vulnerabilidades e depois você consegue fazer isso ao longo do tempo, então até mais saudável, né, para o Blue Team. Exato, correto. Bom, pessoal, entendendo aqui, né, qual é a filosofia da Pentera, quais são as soluções, quais são as vantagens aqui de se ter uma ferramenta desse tipo implementada no ambiente, eu queria passar a conversar um pouco com vocês a respeito de casos de uso. Eu acho que isso aqui acaba sendo até muito mais produtivo para que vocês imaginem, né, onde vocês podem usar uma ferramenta dessa e onde ela acaba agregando valor para vocês, tanto pensando aqui, tá, em pessoal de Blue Team, pessoal de Red Team, Purple Team, ou seja, todo mundo que está envolvido ali no ambiente de segurança consegue tirar proveito de uma ferramenta dessa. O primeiro caso de uso que eu queria apresentar para vocês aqui, né, a gente até brinca, é a sua malinha personal ali, a sua mala pessoal de James Bond, ou seja, eu consigo ter uma ferramenta,
né, na verdade, pensando ali na solução Pentera, tanto Core quanto Cloud, Surface, eu consigo ter essa ferramenta para poder utilizar em todos os ambientes que eu precise analisar. E aí eu tenho tudo isso dentro de uma única mala, ou seja, eu não preciso, né, me preocupar em, poxa, agora eu preciso saber essa ferramenta para fazer numeração, ou essa ferramenta para buscar por vulnerabilidades, ou outra técnica exclusiva aqui para poder fazer exploração de uma determinada vulnerabilidade. A ideia é que você tenha o Pentera e você possa aí de forma recorrente rodar essa ferramenta, né? Simplesmente criar um cenário de teste e rodar esse cenário de teste ali nos seus ambientes. E isso vai acabar facilitando a vida de quem tem que fazer o teste. Ponto importante: muita empresa não tem a figura do pentester, não tem uma figura de red team. Nesse aspecto, a Pentera é o braço, é o red team da organização, ou seja, eu simplesmente pego essa maleta aqui, conecto ali na minha rede, eu deixo ela fazer o trabalho para que eu depois tenha informação, tenha subsídio para que o meu pessoal de segurança consiga, pelo menos, corrigir as vulnerabilidades que foram apontadas ali, para evitar que as técnicas de exploração que a gente usou aqui sejam usadas no mundo real, sejam usadas por um atacante real. Aqui a gente está fazendo os testes de forma padronizada e algo que vai facilitar bastante a vida do operador. O operador não tem que necessariamente ser um pentester, é algo para facilitar aqui quem está utilizando. E só fazendo paralelo com o James Bond, né? A mala do James Bond não dispensa o James Bond, tá, pessoal? Então, assim, existem uma série de ferramentas ali que podem ser utilizadas. A Pentera desenha essas ferramentas para que elas sejam operadas de maneira simples, mas, obviamente, a figura ali do James Bond, a figura do pentester, também é importante para testar o que a ferramenta não consegue testar, ou por razões de segurança, ou por limitação de criatividade. Segundo caso de uso aqui é algo que que o Leandro até comentou, né, no início da apresentação, e que a gente vê. Hoje falta gente no mercado. Falta gente no mercado para a área de segurança, tanto ofensiva quanto para a área defensiva. E priorizar corretamente as vulnerabilidades que são encontradas durante o teste é algo importante, justamente para que você tenha mais agilidade no momento de executar as correções. Imagina que você pode ter um time muito pequeno, e se você tem uma lista de vulnerabilidades imensa, você não vai ter tempo, não vai ter braço para executar todas as correções que você precisa. Se você não priorizar corretamente, pode ser que você está gastando o pouco tempo que você tem para corrigir vulnerabilidades que não são necessariamente as vulnerabilidades que impactam de forma mais negativa ali dentro do ambiente. Pentera consegue trazer esse resultado para vocês, priorizando as vulnerabilidades de acordo com o objetivo que a gente conseguiu chegar, né, no teste, com a criticidade real da vulnerabilidade para o ambiente que está sendo testado, para que você consiga usar, muitas vezes, a pouca mão de obra que você tem de forma mais inteligente, trazendo a segurança do ambiente para um nível mais aceitável, né, de forma muito mais rápida. Tá? Outro ponto importante, né, usar o Pentera como um cão de guarda. Por quê? A gente viu ali que, né, durante o ano, né, se eu faço um pentest manual, durante o ano acabam acontecendo várias mudanças no ambiente. Então, eu tenho novas máquinas, eu tenho novos usuários, tenho novos sistemas. E a ideia, se você não testa isso, é que você acaba ficando no escuro. Usando o Pentera como esse cão de guarda, a cada alteração no ambiente, a cada nova interação que existe ali dentro do ambiente, eu posso, de novo, executar a ferramenta para que eu entenda quais foram as mudanças e detectar de forma rápida esse risco e conseguir mitigar esse risco de forma mais rápida. Então, essa utilização como um watchdog, né, como um cão de guarda, é algo também bastante importante e que, obviamente, também alivia o trabalho manual desse tipo de teste. Pensando num ambiente onde eu tenho uma quantidade maior de alterações, obviamente, usar o Pentera é algo muito mais efetivo. Fábio, Depois, sim. Só um minutinho. Chegou uma pergunta aqui bem interessante, abrindo aqui, como é feito o pentest automatizado pela Pentera? É um black, é um gray box, é um white box? Como é que isso é feito? Aí já emendando nessa tua fala do Watchdog, né? E relembrando um dos dados que eu dei lá da pesquisa inicial, que a evolução do ambiente está sendo sempre muito mais rápida do que você consegue acompanhar fazendo pentest, né? E aí, só emendando um pouquinho, respondendo essa a pergunta do Anderson, é a seguinte:
a gente consegue fazer tanto os testes de fora para dentro, de dentro para fora, sendo white, sendo gray ou black box com o Pentera, né? Até tem aquele diagraminha que você mostrou lá no começo, ele exemplifica bem essa parte. Quer complementar, ou Bicudo? Quero. Na verdade, a gente pode fazer o teste tanto black box quanto gray box. Por que não white box? White box, na verdade, normalmente a organização está dando ali código-fonte, então você tem todas as informações possíveis para interpretar e achar uma determinada vulnerabilidade. O que acontece? O white box é algo totalmente direcionado para um ser humano. Ele tem que entender aquilo, ele tem que olhar algoritmo muitas vezes, tem que entender onde pode estar uma falha de autenticação, onde pode ter uma reutilização, por exemplo, de token. Enfim, é algo, de novo, totalmente direcionado ao pentester humano. Black box e gray box são coisas que eu consigo automatizar. Por exemplo, o black box, normalmente eu vou ter, pensando no Pentera Core, eu tenho ali a minha informação do endereçamento de rede que eu vou analisar. Então, eu tenho na minha empresa a rede 192.168, qualquer coisa, que é a minha rede aqui de workstations, e depois eu tenho a minha rede 172, que é a rede de servidores. Eu dou essas informações para o Pentera, para o meu cenário, eu digo, olha, eu vou analisar a rede 192, 172, e é isso. É um black box. Então, o Pentera simplesmente vai começar ali a buscar por dispositivos, por vulnerabilidades e seguir todo aquele ciclo de exploração que a gente estava falando em um dos slides. Ou então, para o Gray Box, eu posso dar essa informação mais uma informação de credencial, para que eu possa testar, por exemplo, o que aconteceria se eu tivesse uma determinada credencial exposta, ou até um questionamento que a gente teve de um cliente. Olha, eu quero saber até que ponto, por exemplo, um desenvolvedor meu consegue chegar se ele resolver se comportar de forma maliciosa dentro do meu ambiente. Então, a gente pega uma credencial que tem os mesmos privilégios daquela credencial do desenvolvedor, imputa isso no cenário de gray box, e aí eu consigo fazer os testes para verificar até onde o Pentera consegue chegar, né, automatizando os testes, mais autenticado com aquela credencial específica. Posso buscar por arquivos específicos dentro da máquina, mas enfim, para encontrar vulnerabilidades, né, que são vulnerabilidades, por exemplo, de negócio, não necessariamente vulnerabilidades sistêmicas, mas black box e gray box. White box, trabalho do pentester. Deixa eu fazer uma demo então aqui. Então, considerando que você colocou muito bem, né, a questão do white box é mais voltado para análise de código-fonte, de integrações, né, da forma como o software, o algoritmo vai se comportar, né, diante das integrações que pode ter. Por isso que, então, o Pentera não testa a API, isso fica para o pentester, é isso? Perfeito, perfeito. Tá? Isso também é algo bastante importante, tá, pessoal? Inclusive, quando a gente fala de teste de aplicação web, algo que eu quero deixar marcado na mente de vocês. Pentera é uma ferramenta segura. Se a gente fala de teste de aplicação web, Pentera também tem uma característica bastante importante de identificar vulnerabilidades até o ponto de realmente testar e verificar que realmente existe. Vou dar um exemplo, um SQL injection, por exemplo, de uma aplicação web. Então, eu consigo identificar a aplicação, em qual ponto da aplicação existe a vulnerabilidade e mostrar a evidência que a vulnerabilidade existe. Mas eu não vou, por exemplo, fazer um dump da base de dados, eu não vou usar uma chamada da base de dados para executar um código remoto, abrir um shell reverso, depois escalar privilégio. Eu não posso fazer isso porque esse tipo de atividade em larga escala, que é o que o Pentera se propõe, pode gerar uma situação de negação de serviço, pode colocar em risco ali a disponibilidade da aplicação ou até a integridade dos dados que estão nessa base. Então, eu consigo mostrar a evidência de que existe a vulnerabilidade, mas a partir desse momento, explorações mais a fundo tem que ser feito por um pentester, tem que ir lá para o pentester fazer de forma manual, de forma a não colocar a aplicação em risco. Pentera, ferramenta de larga escala. Larga escala tem que ser seguro e eu não posso avançar com relação a isso. E em relação a testes de API também, né, como o Barbosa estava comentando, eu não posso também colocar de novo, né, em risco essas aplicações, e a Pentera também não é uma ferramenta de SAST-DAST. Então, eu busco por vulnerabilidades que eu possa explorar no mundo sistêmico, posso buscar encontrar vulnerabilidades no mundo de aplicação, mas quando envolve alguma coisa onde eu tenho que entender lógica de aplicação, se eu consigo quebrar a lógica de autenticação de uma API, aí envolve o pentester. É onde entra o talento humano que eu não consigo substituir. Ok? Legal. Próximo. Padronização de testes de validação. Isso também é algo importante.
Por quê? Eu tinha comentado, né, que o pentest manual ele é algo que depende, obviamente, do nível de conhecimento do pentester que está fazendo, né, o teste ali no ambiente. E, felizmente ou infelizmente, nós temos pessoas muito boas e nós temos pessoas muito ruins. E, infelizmente, para as organizações, acaba acontecendo de que você não tem necessariamente o conhecimento do nível, você não conhece o nível de habilidade do pentester que está executando o trabalho para você. E pode acontecer de que se você tem que repetir esse pentest, por exemplo, na sua matriz, em determinadas filiais, se não for a mesma pessoa, você não consegue comparar resultados porque foram níveis de conhecimento diferentes, foram técnicas diferentes, ferramentas diferentes. A vantagem da Pentera aqui, né, o benefício da Pentera, eu diria aqui, é de que você tem testes padronizados, ou seja, as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas eu consigo executar em qualquer lugar, em qualquer ponto, em qualquer alvo aqui que eu determinar como objetivo do meu teste. Então, quando uma organização busca essa padronização para entender se você está mais ou menos seguro em determinado ambiente, ou né, até quando você está repetindo os testes no mesmo ambiente, a Pentera vem solucionar esse problema, vem aqui preencher essa lacuna que seria justamente né, a questão da padronização com as mesmas ferramentas e mesmas técnicas, e obviamente sempre rodando de forma segura. Tá? Mais um caso de uso aqui. Posso fazer um comentário aqui, Fábio? Se você não está no Absolutamente. slide. Claro, claro. Sem entrar na questão do mérito, da proficiência do profissional, né, a capacidade dele de executar um pentest, o nível de profundidade, a qualidade do pentest, o fato de você ter uma estandarização, uma padronização, ajuda o CISO na questão dos KPIs, né? Para você poder comparar, né, ao longo do tempo, a evolução também, né? Não só entre diferentes ambientes, mas o mesmo ambiente, né? Se você tem duas pessoas diferentes, ou a mesma pessoa fazendo os pentests em momentos diferentes, os testes podem ser diferentes, o nível de profundidade é diferente, o nível de estresse que pode causar é diferente. Então, correto. Realmente, se você padroniza, você tem como ter uma referência de KPIs, né? A avaliação. Então, em termos de gestão, é muito importante, né? A parte de governança também, né? Essa visão. Exato, exato. Se você não consegue comparar resultados, é muito difícil você mostrar ali para a gestão se o ambiente está mais ou menos seguro, ou até se os testes realmente foram efetivos ou não. Né? No caso seguinte aqui, a gente tem, por exemplo, auditorias do diligence e merge acquisition, ou seja, imagina né, que a sua organização vai adquirir uma organização menor, como a gente está vendo aqui no peixinho, né? Eu tenho que medir o nível de segurança daquela organização para entender se eu posso, por exemplo, conectar aquela empresa na minha, se existe alguma falha que eu tenho que corrigir primeiro. E o Pentera consegue fazer isso, de novo, de forma automatizada e consigo fazer em larga escala. Então, de novo, sempre pense em escala, tá, pessoal? Se eu tenho que testar o ambiente por completo, é muito difícil eu fazer de forma manual. De forma manual, eu vou fazer os testes pontuais e os testes onde realmente né, eu tenho que fazer qualquer nível de exploração onde eu não consiga fazer automação. Mas, para analisar ali o ambiente como um todo, o Pentera consegue também fazer esse tipo de automação e facilitar a vida aqui no sentido, principalmente de merge acquisition. Tá? Outro ponto importante, e aqui, normalmente, a gente vê um pouco de sofrimento também das organizações. Testar a detecção e o SLA do SOC. Por quê? Normalmente, quando a gente está executando né, um pentest ou está executando algum teste de segurança, as ferramentas, elas deveriam, no mínimo, detectar a atividade que está sendo efetuada e gerar alertas. E é muito comum, acreditem, acontece mais do que deveria, da gente estar fazendo, por exemplo, teste no ambiente, está fazendo uma POC, por exemplo, da solução, e o SOC simplesmente não avisa que está acontecendo alguma coisa. Isso é importante porque, se fosse um ataque real, eu não teria tempo de reação. Aqui, a gente consegue fazer esse tipo de teste para verificar, primeiro, né, se o SOC realmente consegue detectar atividade, então já é alguma coisa no sentido de eu poder corrigir configurações que podem estar erradas e né, facilitar a vida ali do meu ambiente do meu ambiente de segurança e testar o tempo de alerta. Que também não adianta, né? Legal, ó, o antivírus detectou, bloqueou, tal, fez todo o seu trabalho aqui, mas ninguém alertou, ninguém me falou nada. Poxa, eu também tenho um SLA de alerta para isso. Então, testar SOC é algo que é bastante interessante também a gente fazer com a ferramenta com o Pentera. E isso, de novo, né, vocês podem podem fazer de forma recorrente, também é uma vantagem da ferramenta aqui, tá?
testar antivírus e EDR para resiliência de ransomware. Vocês iam comentar alguma coisa, Barbosa? Ou... Eu ia perguntar o que normalmente as empresas preferem, avisar o SOC ou não avisar o SOC? Vamos lá. Acontece das duas formas. Tem algumas organizações que, quando a gente vai para fazer o teste, elas avisam o SOC simplesmente para dizer, olha, estou fazendo o teste de uma ferramenta, então não me gera nenhum alerta, mas a maioria acaba não avisando, que é justamente para fazer esse teste também de resiliência, até porque tem muita empresa que tem SOC de terceiro. E acaba acontecendo, vou rodar aqui e eu quero ver se o dinheiro que eu estou pagando para esse SOC realmente está bem investido, né? Se o SOC vai me avisar. A maior parte é terceirizado, né? Exato. Então, acontece muito deles não avisarem. Uhum. Olha só, pegando carona no que o Fábio estava falando sobre teste, se alguém que está nos ouvindo aqui se interessou, quer avançar em conhecer um pouco mais sobre a plataforma, como roda, fazer um teste no ambiente de vocês, o teste que o Pentera faz, a prova de conceito, a POC deles é muito legal, que a gente consegue realizar em um dia de trabalho, né? A gente chega pela manhã, né, Fábio? Cafezão na mão, 2 computadores, espeta na tua rede, roda os testes, final do dia, a gente fecha os testes, no dia seguinte, na grande maioria das vezes, você tem um relatório já de todos os findings, tem toda a apresentação técnica dos nossos times, para vocês entenderem o poder de fogo dessa ferramenta, como essa ferramenta é fácil de rodar, a configuração é feita virtualmente em 20, 30 minutos ali iniciais do dia, e a gente consegue rodar um teste trazendo resultados bastante expressivos. Toda vez que a gente faz é uma surpresa nova, né, Fábio? Toda vez que a gente faz tem uma surpresinha a cada ambiente. Mas é algo realmente bastante simples de fazer, pessoal, e impacto zero no ambiente, zero. Então, pode conectar a máquina, simplesmente a gente começa a atuar ali realmente, né, no sentido de identificar dispositivos, identificar vulnerabilidades, tentar explorar essas vulnerabilidades. De novo, é muito comum, né, que as ferramentas vão gerar alerta, então o pessoal de segurança vai estar ali envolvido verificando o teste, mas quando é o caso de um SOC de terceiros, às vezes a gente até recomenda, olha, se possível, não avisa não, faz o teste, vê se o pessoal do SOC realmente vai detectar e vai mostrar o que está acontecendo. É algo importante, é um teste interessante para se fazer. Bom, aqui no caso de uso a gente está falando de resiliência, né, para ataques de ransomware. É um cenário específico que a Pentera também consegue testar e consegue testar de forma segura. Para o usuário que está ali conectado na máquina, ele nem percebe que o teste está acontecendo, tá, pessoal? Então, basicamente, o Pentera vai buscar se existe uma vulnerabilidade que pode ser explorada para, entre aspas, ganhar o acesso à máquina, vai buscar por arquivos que possam ser criptografados, fazer uma cópia desses arquivos e trabalhar na criptografia dessa cópia de arquivos, depois na deleção desse shadow copy daqueles arquivos, enfim. É algo totalmente inócuo aí para a máquina onde a gente está rodando o teste, mas que vai medir aí com eficiência aí qual é a resiliência de antivírus e EDR. Depois, a questão de testar força de credenciais. Como eu tinha comentado com vocês, a gente tem o serviço de credenciais, né, de buscar por credenciais expostas na internet, fruto de algum vazamento de dados, enfim, olhar isso Deep Web, Darknet, e olhar essas credenciais, utilizar essas credenciais durante o teste é algo que a gente pode fazer tanto para o ambiente interno quanto externo. Hoje, se você quiser, por exemplo, fazer um teste de resiliência no seu Active Directory, o Pentera consegue fazer de forma automatizada, buscar ali por credenciais que possam estar compartilhando a mesma senha, ou senhas que estão realmente expostas e que eu posso usar no mundo externo. Então, isso é algo importante, um cenário que a gente consegue também automatizar. E, por último aqui, principalmente uma mensagem ao pessoal de Red Team. O Pentera foi feito para ser o melhor amigo do pessoal de Red Team. Por quê? Ele está sendo uma ferramenta que vai conseguir, na verdade, suprir necessidades que hoje não dá para fazer de forma manual. Como eu tinha comentado, se eu tenho que abranger um cenário muito grande, a ideia é que eu consiga fazer isso, né, numa ferramenta de automação. Ou seja, o Pentester ele não tem que ter aqui, né, essa quantidade enorme de braços aí para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A ferramenta consegue automatizar o que realmente é importante, né, o que realmente é volumétrico, eu diria, e o Pentester consegue utilizar ali o talento dele para coisas que eu não consigo automatizar.
Fábio, você sabe que eu estava comentando que eu vi na rede social, no LinkedIn, esses dias um post de uma senhora, que é da área de TI também. Ela estava Aham. dizendo assim, né? Eu não quero a inteligência artificial para ficar escrevendo textos ou criando conteúdo para mim. E eu ter que lavar a roupa e ter que lavar a louça. Eu quero inteligência artificial para lavar a louça para mim, lavar a roupa, ajudar nessas tarefas. E eu quero criar conteúdo, eu quero escrever os meus textos, né? Então, assim, é isso aqui, né? É isso. Você tem o AI embarcado também, e aí ele vai te fazer o trabalho de lavar a roupa suja, lavar a louça, e o pentester vai fazer o trabalho criativo de talento, de exploração, utilizando toda a capacidade cognitiva. É isso, né? É exatamente essa a mensagem. É exatamente essa a mensagem. Né? Jamais eu vou, né, eu como pentester, eu quero gastar o meu tempo fazendo coisas que eu poderia automatizar. Se eu posso automatizar, fazer em larga escala, de forma segura, deixa o Pentera fazer o trabalho dele, eu vou fazer o meu trabalho aqui, que é algo criativo, algo onde eu realmente tenho que colocar ali toda a minha criatividade. Tá ok? Bom, pessoal, a gente discutiu aqui alguns pontos importantes, né, de casos de uso, e eu só queria fechar aqui para vocês, então, com a mensagem da Pentera, que, na verdade, é uma solução para fazer testes contínuos e autônomos. Na verdade, é aquilo que a gente está vendo mesmo, é um clique. Né? O Leandro colocou bem a questão da execução de POC, por exemplo. É um clique, criar um cenário de um clique deixa o Pentera trabalhar. Ter uma cobertura muito mais ampla do que um teste manual, ou seja, eu consigo testar todas as máquinas dentro do ambiente, mas a partir do ponto de vista de um atacante real. Não é uma solução que vai estar ali simulando cenários, né, simulando playbooks. Não, é a partir do ponto de vista da perspectiva de um atacante real, uma solução totalmente sem agentes, onde eu não preciso ter absolutamente nada instalado nas máquinas que vão ser parte ali do meu teste. São testes éticos, ou seja, são testes reais, são ataques reais, mas são testes éticos, onde eu não coloco absolutamente em risco a organização, e, de novo, seguros, onde eu não tenho nada sendo executado que possa causar qualquer tipo de indisponibilidade no ambiente, né, ou causar qualquer tipo de problema nas máquinas, né, que estão sendo analisadas. Totalmente seguro, totalmente autônomo, a partir do ponto de vista real de um atacante, totalmente sem agentes. Acho que essa é a mensagem principal aqui para vocês. E, de novo, fica o convite, caso vocês queiram ver a ferramenta funcionando, a gente tem a disponibilidade de fazer esse teste com vocês, tanto no perímetro interno, quanto em ambiente de cloud, ambiente externo. Fiquem à vontade, entrem em contato com a IB e a gente pode organizar esse teste com vocês a qualquer momento. Ok? Eu quero, em nome da IB, em nome da Pentera, agradecer o tempo de vocês essa tarde. Foi bastante proveitoso. A gente recebeu uma série de perguntas que a gente foi respondendo aqui também nos privados aqui. Muita coisa relacionada a como o Pentera é comercializado, muita coisa mais focada de como eu compro. Então, se tiverem dúvidas nesse sentido, também fiquem à vontade de fazer contato conosco aqui. O nosso tanto pelas redes sociais como via o website lá, clicar lá no botãozinho do WhatsApp e a gente responde na hora, o mais rápido possível. Quiser mandar e-mail para nós também, a gente responde. Entre em contato que a gente vai ficar mais do que feliz de explicar para vocês como a ferramenta funciona, como é comercializado, fazer a POC e para vocês terem essa real impressão dos benefícios do uso da ferramenta, aliado aí aos nossos serviços de pentest. Aqui na IB Cybersecurity a gente proporciona também serviços de pentest que são complementares à ferramenta, né? A toda a parte da criatividade, a equipe com larga experiência em pentests, tanto em aplicações web como mobile das duas plataformas iOS e Android, pentest em APIs, como bem o Barbosa mencionou ali, que o Pentera não vai nessa direção, a gente consegue complementar. Então, a gente acredita que o Pentera é uma ferramenta sensacional e, em conjunto com o nosso time aqui, também a gente consegue trazer uma estratégia de segurança com uma validação 365 dias no ano, 24 horas por dia, consegue ter essa visão mais do geral, né, e não uma visão parcial, conforme o próprio Fábio mencionou lá no começo, suprindo aí algumas necessidades que o mercado tem. Quero agradecer, obrigado.
Leandro, só complementar aqui, viu, antes de desligar, de todas as imagens, slides de hoje, a melhor foi esse fundo de parede aí do nosso amigo Fábio Bicudo. Invejável, queria eu ter essa coleção aí. Parabéns, aí, fantástico isso aí, hein? Obrigado. Essa é real, essa não é imagem, não. Pois é, eu sei que é real. Estou vendo em 3D aqui. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aí. Um grande abraço.